demais de estar mais uma vez neste culto, juntamente com os irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, amém? Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler só um versículo, o versículo 29, amém? Evangelho de João. Queria pedir que os irmãos, por gentileza, ficassem, amém, em seus lugares. Reverência à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os irmãos podem repetir só a frase que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode sentar, fiquem à vontade, meus queridos. Eu fico pensando nesse texto, né, nessa frase de João Batista, e como essa frase, meu irmão, deve ter chocado as pessoas, né? Porque naqueles dias, todos conheciam, sabiam o sistema sacrificial que havia no templo, né? Todos conheciam e sabiam, irmãos, que era necessário um cordeiro, né, que era morto, né, regularmente, por meio do sacerdote, para que o pecado do povo fosse sanado. E aí, irmãos, em um dia vai passando o primo de João Batista, né, Jesus, e ali ele aponta para aquele homem e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém. Então veja só, meus queridos, eu acredito que esta frase de João deve ter chocado muito o povo. Amém, amados? E eu creio, irmãos, eu tenho certeza que as pessoas não entenderam bem o que João estava falando, apesar de que alguns dos discípulos de João foram atrás para ver, né? Os irmãos conhecem a história, eles foram atrás para ver e ficaram o dia inteiro com Jesus. Mas observe, meus queridos, que quando João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava fazendo analogia, ele estava fazendo referência ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Porque, meus amados, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia 3 ocasiões em que os cordeiros eram mortos. A primeira ocasião, meu irmão, era quando cada pessoa pecava. Quando qualquer israelita pecava, a Bíblia diz que ele tinha que pegar um cordeiro de 3 anos, macho, sem nenhum defeito, e tinha que levar este cordeiro para o sacerdote, amém? E o sacerdote ali o sacrificaria e queimaria no altar. Amém, amados? Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 9 diz, é um texto bastante mal interpretado, que diz assim: o fogo arderá continuadamente sobre o altar. Amém, irmãos? Porque o fogo tinha que estar aceso para que cada vez que um judeu pecasse, errasse, ele pudesse sacrificar ao Senhor. Amém, queridos? Muitas pessoas acreditam que esse fogo que fala o texto tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Tem a ver com o perdão de Deus. Amém, meu irmão? E sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Que o perdão de Deus está sempre aceso para nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Ou seja, cada vez que nós pecarmos, Deus tem sempre o seu perdão disposto para nós, porque o fogo arde continuadamente sobre o altar. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Então veja, meus queridos, a segunda oportunidade, quando o cordeiro era morto, era justamente lá na Páscoa, né? Os irmãos sabem que está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5, que fala ali de um cordeiro que teria que ser sacrificado, ser assado e ser comido pela família. E naquela ocasião eles estavam celebrando a libertação do povo de Israel. Amém, irmãos? E a cada ano eles sacrificavam aquele cordeiro e comiam aquele cordeiro. Essa festa, irmãos, era feita no décimo dia do 7º mês. E a cada ano aquela mesma oferenda, aquele mesmo sacrifício era feito. E na terceira oportunidade, irmãos, em que os cordeiros, né, o cordeiro era morto, era uma vez por ano, era uma festa chamada Festa da Humilhação, quando o sumo sacerdote pegava o cordeiro, entrava lá no Santo dos Santos, amém, irmãos? E sacrificava ao Senhor ali no Santo dos Santos. Está lá em Levítico capítulo 23, se não me fala a memória, versículo 25, Levítico capítulo 23. Então, irmãos, o cordeiro era levado lá para o Santo dos Santos e ali era feito um sacrifício por todo o povo. Amém, amados? Um sacrifício
pelo pecado do povo. O sacerdote, meus queridos, ele entrava naquele lugar totalmente paramentado, a sua vestimenta era uma vestimenta diferente, coberta de sinos, né, chamado de romães, e cada vez que ele andava, os sinos iam tocando, porque se ele entrasse naquele lugar em pecado, meu irmão, ele seria morto, amém, queridos? E ele era preso, né, amarrado pela cintura por uma corda, e as pessoas iam segurando a corda. Se de repente o sacerdote entrasse, o sumo sacerdote entrasse em pecado, ele era morto, e o povo puxava ele de volta através da corda, amém, queridos? Mas a Bíblia não fala que nenhum sacerdote tenha morrido dessa forma, mas ele entrava e sacrificava uma vez por ano. Ah, pastor, o que é que isso tem a ver com minha vida? Meu amado e minha amada, se você prestar bastante atenção, você vai ver que esta ministração, ela é direcionada para mim e para você, amém, queridos? É totalmente atual essa questão do Cordeiro de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, meus amados. A Bíblia disse, meu irmão, que, como eu acabei de dizer, 3 oportunidades em que os cordeiros eram mortos. Mas nós temos que observar uma coisa, meu irmão. Nessas 3 oportunidades em que o cordeiro era morto, sempre era escolhido um cordeiro do rebanho de um judeu. Não é assim, meu irmão? Então, meus amados, nós podemos ver, meus queridos, que aquele cordeiro era tirado, não é? Ou era dado, ele era oferecido por alguém a Deus. Amém, amados? Mas no caso de Jesus, aconteceu algo diferente, porque Jesus, ele foi determinado por João Batista como o cordeiro de quem, irmãos? De Deus. Vamos dizer mais forte, como o cordeiro? De Deus. Ele disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este cordeiro, meu irmão, era um cordeiro diferente, porque não era um cordeiro que estava sendo dado por uma pessoa ao Senhor, era um cordeiro que Deus estava providenciando em favor de mim e de você, do nosso pecado, amém, amados? E observe, meus queridos, que todo esse sistema sacrificial do Velho Testamento, ele caducou, amém, meu irmão? O que é que isso quer dizer? Ele passou quando Jesus, ele veio aqui à terra, quer dizer que foi totalmente abolido, sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles sacrifícios apontavam para Cristo. Cada cordeiro daquele que era morto apontava para Jesus, dizendo, um dia virá um que vai pagar o preço pelo pecado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E olha só, meus queridos, esses sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, todos eles eram sacrifícios ineficientes. Mas como assim, pastor Ricardo? Não foi a Bíblia que manda fazer esse sacrifício, não foi o próprio Deus, foi sim, meus amados. Mas aquilo era uma representação do que viria do próprio sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia diz, meus amados, que aquele sacrifício, o sangue de cordeiro, o sangue de ovelha, não conseguiria apagar o pecado de ninguém, apenas cobria o pecado. Amém, queridos? Apenas aplacava a ira de Deus por um momento, porque a cada ano, meus amados, era necessário um novo sacrifício. A cada vez que um judeu pecasse, um israelita pecasse, era necessário um novo sacrifício. Amém, amados? E ainda por cima, meus queridos, as pessoas que ministravam esses sacrifícios, ou seja, os sacerdotes, não eram pessoas perfeitas, eram pessoas como eu e você, com falhas e com defeitos. Amém, irmãos? Então, por isso que aquele sacrifício era um sacrifício imperfeito. Porém, nesta noite, meus amados, nós estamos falando de um sacrifício perfeito. Nós estamos falando do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só, meus amados, a primeira coisa que nós temos que notar é que o Cordeiro é de Deus. O Cordeiro é de quem, irmãos? De Deus. De Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando os homens pecaram, desde antes dos homens pecarem, Jesus já tinha dito, eu vou morrer por eles. Meu irmão, você pode glorificar a Deus, porque Jesus, antes mesmo de você pecar, ele disse, eu vou morrer por ela, eu vou morrer por ele, eu já dei o meu sangue por ele. Ele te ama tanto, meu irmão, que antes de você pecar, ele já tinha te escolhido. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse é o Cordeiro de Deus, amados. Porque quando o homem pecou, meus queridos, ele infringiu a lei de Deus. E Deus, sendo justo, ele não poderia passar por cima desse pecado. Tinha que haver um preço a ser pago. A justiça de Deus clamava por um preço. E esse preço, meus queridos, ele foi pago pelo próprio Deus, a ele mesmo, a sua justiça. Amém, queridos? Ou seja, o próprio Jesus, meus amados, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O seu sangue é um sangue perfeito, é o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? E como eu disse para os irmãos, esse sacrifício era anual, ou seja, tinha que ser repetido todas as vezes. Eu estou falando do sacrifício do Velho Testamento.
Mas a Bíblia diz, irmãos, que o sacrifício de Jesus foi uma única vez. Foi necessário apenas um sacrifício. Sabe por quê, meu irmão? O sangue de Jesus, ele é perfeito. A Bíblia diz, meu irmão, o nosso irmão Pedro, ele diz assim: vocês não foram escolhidos, vocês não foram separados por qualquer preço, por prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus, sangue imaculado, sangue sem defeito. Então esse sangue, meus queridos, o sangue do próprio Deus, pagou o preço do teu pecado. Olha, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que a nossa dívida com Deus era tão grande, que a palavra de Deus diz, meu irmão, que era um escrito de dívida, uma cédula, né, uma confissão de dívida nossa para com Deus, era muito grande, meu irmão, nenhum de nós tínhamos como pagar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso sangue é imperfeito, nós somos imperfeitos. A Bíblia diz, meu irmão, no livro do profeta Isaías, que as nossas justiças são como um trato de imundícia para Deus. Então qualquer justiça que nós vamos fazer, meu irmão, é repugnante para o Senhor. Então nós não tínhamos como pagar esse preço. Mas lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, a Bíblia diz, meu irmão, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que Jesus, ele pegou esse escrito de dívida e rasgou. Amém, amados? E a Bíblia diz que ele encravou na cruz. Sabe o que é que isso está dizendo para mim e para você, meu irmão? Todos os pecados que você e eu cometemos no passado foram todos pagos pela morte de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Os pecados que nós cometemos hoje já foram pagos pelo Senhor quando Ele morreu na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E os pecados que nós cometeremos amanhã, todos eles já foram pagos pelo sangue de Jesus que purifica todo pecado. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Meus queridos, o sangue, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Foi pago uma única vez pelo nosso pecado. Amém, amados? E eu fico assim, estarrecido, extasiado, quando eu vejo tantas pessoas buscando bênçãos materiais, né, meu irmão? Só buscando coisas, bênçãos materiais, coisas tangíveis, coisas que se pode tocar. Não é assim, meu irmão? As pessoas estão indo à igreja buscando esse tipo de coisa, não é? Buscando um emprego melhor, um carro, uma casa, buscando ser empresários, meus amados. Eu não estou dizendo que Jesus não possa dar isso para mim, para você, meu irmão. Deus pode dar. Ele é o dono do ouro e da prata. Não é assim que está escrito na palavra, meus queridos? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode dar tudo isso para nós. Mas a bênção maior, meu irmão, que Jesus ele pode dar, que ele já deu para nós, foi o seu próprio sangue por nós. Amém, irmãos? A Bíblia diz, a leitura que nós fizemos no começo do culto, a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu irmão, Jesus sofreu, ele padeceu voluntariamente por mim e por você, porque ele é o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Ele veio para pagar o preço. Você pode olhar, meu irmão, desde o início da Bíblia, o inimigo quis impedir Jesus de chegar na cruz, desde o começo, desde que Adão pecou, né? Que Deus prometeu, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu que viria um da semente da mulher que pagaria o preço pela humanidade, né? A Bíblia disse, meu irmão, que o inimigo tentou impedir Jesus de chegar na cruz do Calvário. Foi assim quando houve a matança lá no tempo de Moisés, né, meu irmão? Foi assim quando houve a matança no tempo de Herodes. Foi assim, meu irmão, quando o povo pegou Jesus, colocou nos ombros e quis fazê-lo rei. Tudo isso, meu irmão, são impedimentos do diabo para que Jesus não chegasse na cruz lá no deserto. Mateus capítulo 4, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, o próprio diabo diz assim: olha, abandona tudo isso, se ajoelha e me adora, porque eu vou te dar os reinos deste mundo. Não foi assim, meu irmão? Ele estava tentando impedir Jesus de chegar na cruz. E quando já no finalzinho da sua vida, quando Jesus, meus amados, ele estava conversando com os seus discípulos e disse: é necessário que eu vá para Jerusalém e lá eu padeça e seja morto. O seu grande amigo Pedro chamou a parte e disse: Senhor, não diga isso de ti mesmo. Era outra tentação do diabo tentando impedi-lo de chegar na cruz. E ele disse: Pedro, cala-te. E ele disse mais, né? Satanás, arreda para trás de mim, porque você não cogita nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Jesus veio para morrer, meus queridos. E quando ele estava na cruz, aquele ladrão do lado disse assim: salvasse a tantos, porque não salva a ti e a nós. A última tentação para que ele saísse da cruz. Mas ele disse: eu vim para pagar o preço por eles. Diga glória a Deus, meu irmão. Jesus estava decidido a pagar o preço por nós. Isaías 53,
versículo 11, diz assim: e ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meus queridos, ele veio para pagar o preço por nós, porque ele é o Cordeiro de Deus. Amém, amados? Amém. E o que a Bíblia diz, irmãos, continuando o que João falou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o que, irmãos? Tira o pecado do mundo. Olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, meus queridos, como nós falamos, aqueles sacrifícios do Velho Testamento, todos eles serviam para aplacar a ira de Deus, não é? Todos eles serviam para isso, mas eles apenas cobriam o pecado, eles não tiravam, porque era feito superficialmente. Mas o sangue de Jesus, meu irmão, foi um sacrifício que lavou interiormente. Amém, queridos? E aquele sacrifício do Velho Testamento não conseguiria tirar pecado. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, amados, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue que Jesus pagou, meu irmão, ele tira o pecado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Ou seja, meus queridos, o sacrifício de Jesus não foi uma brincadeira. O sacrifício de Jesus não foi algo, não é, irrelevante, mas foi algo decisivo para mim e a tua vida, porque ele tira o nosso pecado. Amém, amados? Olha só, Martinho Lutero, eu já contei aos irmãos, mas vou contar mais uma vez. Martinho Lutero, certa vez, ele teve um sonho, o grande reformador Martinho Lutero. Ele teve um sonho, irmãos, em que o diabo aparecia do lado de uma parede e ele dizia assim: olha Lutero, esse aqui é o teu pecado. Escreveu na parede. E o diabo dizia assim: você não pode ser salvo. E Martinho Lutero disse: eu concordo. Tem mais algum? E aí o diabo disse: tem, esse aqui. Começou a escrever. Escreveu lá: esse aqui é teu pecado também. Ele disse: eu concordo. Tem mais algum? E ele foi escrevendo, encheu a parede. Quando chegou no final, aí no sonho, Martinho Lutero disse assim: tem mais algum? Aí o diabo disse: não. Ele disse: pois reserve um lugar, porque você tem que colocar embaixo. Mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Não importa qual foi o teu pecado, meu irmão. Não importa qual foi a tua dívida. Não importa o que você fez. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque o Cordeiro de Deus, meu irmão, ele tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha, meus queridos, eu sei que é difícil a gente entender esse tipo de ministração, porque lá no nosso subconsciente, lá no nosso coração, lá no íntimo, a gente fica dizendo assim: não, tem alguma coisa errada, não pode ser tão fácil assim não pode ser tão simples, tem que ter algo mais. Por isso, meus queridos, é que existem as religiões por aí, porque as pessoas não entendem que é só receber a Jesus e os pecados são perdoados, é só entregar a nossa vida a Cristo e os pecados são perdoados. É por isso, meu irmão, que as pessoas vivem nas romarias, andando de joelhos ou evangelizando de porta em porta, né, como os testemunhos de Jeová fazem, ou esmolando nas casas como os espíritas fazem, porque eles acham que tem que pagar alguma coisa, mas todo o preço, meu irmão, foi pago por Jesus na cruz. Nós não precisamos pagar mais nenhum preço, porque o sangue de Jesus, meu irmão, ele foi suficiente para rasgar o escrito de dívida que era contra nós, amém, amados? E cravá-los na cruz. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Olha, meus amados, eu fico meditando nesse texto, e cada vez que eu vejo esse termo, que os nossos pecados foram cravados na cruz, né, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, eu fico pensando, meu irmão, nos buracos nas mãos e nos pés de Jesus, né? Porque ele diz cravados na cruz. Ou seja, meu irmão, os buracos que há nas mãos de Jesus e nos seus pés, lá dentro está posto o meu e o teu pecado. Amém, irmãos? Aí eu pergunto: quem é doido de ir lá tirar? Não é, meu irmão? O diabo às vezes quer nos acusar, né? Quer nos apontar, quer dizer: olha, você fez isso e fez aquilo, você é um pecador miserável. Mas o nosso pecado, meu irmão, está lá nos buracos, nas fissuras, nas chagas de Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus, ele esquece todo o nosso pecado, porque ele lança o nosso pecado no mar. Existe um grande homem de Deus chamado João Calvino, não é? Que ele disse assim, que Jesus, ele lança o nosso pecado no mar e coloca uma placa lá dizendo: aqui é proibido pescar. Amém, meu irmão? Ou seja, o nosso pecado, ele foi apagado. Meus queridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é um Cordeiro suficiente para nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que o seu sangue é suficiente para mim e para você. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 7, observe o que é que diz a palavra.
1 João capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como o cordeiro naqueles dias, meus queridos, no Velho Testamento, ele era morto, e o seu sangue, ele servia, né, para cobrir o pecado da pessoa. O sangue de Jesus, meu irmão, ele limpa o nosso pecado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Interessante é que o sacerdote, meu irmão, depois que ele matava o cordeiro, que ele imolava o cordeiro, ele pegava do seu sangue e colocava nas 4 pontas do altar. Amém, irmãos? Ele colocava gotas de sangue nas 4 pontas do altar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Aquele altar, não é este daqui, porque isso aqui é um púlpito. A igreja evangélica não tem altar. A igreja evangélica tem um púlpito, porque o altar, sabe o que é, meu irmão? O teu coração é a tua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. E nas 4 pontas, quer dizer, em todos os lugares da tua vida, está o sangue do cordeiro, meu irmão. Inimigo do mundo pode apontar você e dizer que o que você foi no passado, o que você fez, porque o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus, meu irmão. E a Bíblia diz, meu irmão, que o cordeiro ele é suficiente para mim e para você, porque a sua carne, ela é o nosso alimento. Amém, queridos? João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Olha só o que aqui diz a Bíblia, meus queridos. 6,55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha, meus queridos, quando os cordeiros eram mortos lá no tempo da Páscoa, né? A família tinha que comer, a família toda tinha que comer aquele cordeiro. Amém, irmãos? Então hoje, meus queridos, a carne de Jesus, que é simbolizada pelo pão da Santa Ceia, ela é o nosso alimento. Amém, meus amados? Ou seja, o alimento é aquilo, meu irmão, que me dá substância para viver, é aquilo que me dá forças para eu prosseguir na minha caminhada. Meu irmão, o sacrifício de Jesus foi suficiente, porque o seu sangue me purifica de todo o pecado, e a sua carne me dá forças para eu viver desta vida. E assim, meus queridos, não tem ninguém que me vença, porque o Senhor está comigo. Diga glória a Deus, meu irmão. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é suficiente para mim e para você. E eu vou dizer mais, meus queridos. A Bíblia diz que a pele daqueles animais eram usadas como cobertura de casas, como até para fazer roupas e paramentos para as roupas. E a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, ele está conosco diuturnamente, amém? Assim como aquela pele daqueles animais eram feitos, né, para viver, para as pessoas viverem usando roupas, né, daquilo, ou colocando sobre as suas tendas. Assim Jesus, ele está conosco. Abra sua Bíblia, meus queridos, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, o sacrifício de Cristo ele foi suficiente, porque o Cordeiro está comigo e com você todos os dias, até que este mundo se acabe. E ele não sai do seu lado, meu irmão. Ah, pastor, mas eu pequei, ele saiu. Não, meu irmão, ele não sai do teu lado, ele está do teu lado. Ainda que esteja chorando pela tua situação, ainda que esteja sentindo o teu pecado, mas ele não sai do teu lado, porque a promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não sai do teu lado, meu irmão. Ele está com você. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O diabo, meus amados, ele sempre vai ter uma palavra contrária, dizendo que o inimigo, né, conseguiu te vencer, que você foi deixado de lado pelo Senhor, que o Senhor não vai mais prestar atenção em você por causa do seu pecado. Mas a Bíblia diz diferente, que se nós buscarmos o perdão em Deus, meu irmão, nós encontraremos esse perdão, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não adianta, meu irmão, nós fazermos ou queremos fazer qualquer coisa para obter esse perdão, porque nós não vamos conseguir. Amém, meu irmão? Todo o esforço humano, meus queridos, não adianta. Não adianta, meu irmão, você, né, dizer orações ou como dizem por aí, rezas repetidas, né, com aquelas continhas, você contando, horas de joelho. Não adianta, meu irmão, nada disso pode deixar de
de se casar, como alguns fazem, o celibato, não sei o que, deixar de casar, porque eu tenho que entregar minha vida a Deus. Meu irmão, isso não adianta. Nada disso é sacrifício para o Senhor. Amém, queridos? Porque um só sacrifício é necessário, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Todo esforço humano, meu irmão, pode ser representado pela vida de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam. Não foi assim, meu irmão? E depois eles fizeram roupas de folhas de palmeira para si. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Olha só o que aqui diz a Bíblia, meu irmão. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meu irmão, eles cobriram a sua nudez com folha de figueira. Só que eu quero dizer para os irmãos que a folha de figueira, meu irmão, ela é muito pequena, ela é um pouquinho maior do que uma palma de uma mão, não é? Um pouquinho maior do que isso. Então, meus queridos, quando alguém tira uma parte de uma vegetação, uma folha de uma árvore, meu irmão, quanto tempo essa folha ela fica intacta? Antes de murchar e se acabar? Quanto tempo? Um dia no máximo. Né, meu irmão? Você tira, ela no momento fica ok, fica normal, mas a partir de horas ela começa a murchar, né? E ela começa a encolher, e daqui a pouco ela se deteriora e não serve mais para nada, não é assim, meu irmão? Aí eu pergunto, quantas vezes Adão e Eva iam ter que tirar folhas de árvore para fazer vestimenta, para cobrir o seu pecado? Quantas vezes, meu irmão? Todos os dias da sua vida. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que o Senhor, Ele fez uma vestimenta de pele de animais para Ele e para ela. Você está entendendo, meu irmão? A primeira coisa que nós vemos nesse texto, né, que o Senhor fez vestimentas de pele de animais para eles, né? Versículo 21. Acompanhe comigo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. A primeira coisa que nós percebemos, meu irmão, é que o Senhor, Ele matou um animal para isso. Quando foi, meu irmão? Então, para que o seu e o meu pecado seja perdoado, tem que haver um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue foi feito uma única vez por Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus? Então, as religiões por aí repetem, não é, esse mesmo sacrifício, porque existe uma religião por aí, que eu não vou dizer qual é, mas existe uma religião por aí, meu irmão, que sempre, quando o sacerdote levanta o cálice e faz lá, né, a sua oração, né, eles estão novamente matando Jesus. É assim que eles entendem, eles estão recriando o sacrifício de Cristo. Porque para eles o sacrifício de Cristo não foi totalmente completo, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas quem estuda, quem estuda a doutrina dessa igreja sabe disso. Inclusive os padres sabem, né? Acabei de dizer qual é a religião, né? Mas veja só, meu irmão, eles repetem sempre, mas é desnecessário, meu irmão, porque o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez, e eu e você, meu irmão, não podemos fazer nada para pagar este sacrifício. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque todo o esforço humano é como essas folhas de figueira, né? Eles podem ser bonitos durante um dia, meu irmão, durante uma única ocasião, depois eles começam a murchar e se deterioram. Porém, meu irmão, a provisão de Deus concernente ao pecado é como está no versículo 21, peles de animais, amém? Que duram uma vida inteira, amém, meu irmão? Então a primeira coisa que nós percebemos é que o próprio Deus matou animais para fazer isso, tem que haver um derramamento de sangue. E a segunda coisa, meu irmão, é que a provisão de Deus não é por um momento, é para a vida inteira. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Então o nosso pecado, meus queridos, ele não foi perdoado, né, apenas num momento na história. Ele é perdoado todas as vezes. Nosso pecado do passado, meu irmão, do presente e aqueles que nós vamos cometer, esses pecados já foram todos pagos por Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que tem pessoas pensando assim, puxa vida, então quer dizer que eu posso pecar, que o meu pecado já está pago. Não é bem assim não, meu irmão, porque aí nós estamos pisando no sangue da nova aliança, como está lá em Hebreus capítulo 10, né? Estamos calcando aos pés o sangue da nova aliança. Aí, meu irmão, nós estamos usando a nossa liberdade para uma libertinagem, mas nós temos que viver a nossa vida em gratidão a Deus, porque a provisão que Ele fez pelo nosso pecado foi completa.
Amém, meu irmão? A provisão que ele fez pelo nosso pecado não foi apenas um momento. Eu não preciso repetir esse sacrifício, porque ele fez esse sacrifício uma única vez. Não só um momento, meu irmão, mas para a vida inteira. Enquanto eu viver nesta terra, o sangue de Jesus ele está disponível para mim. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Para concluir, meus queridos, como nós dissemos, lá em Levítico, capítulo 6, versículo 9, né, tem aquele texto, o finalzinho do texto, diz assim: fogo arderá continuamente sobre o altar. Isso quer dizer, meu irmão, que o perdão de Deus está disponível a nós todas as vezes que nós pecarmos. Amém, meu irmão? Quantas vezes eu posso pecar e Deus vai me perdoar? Eu posso dizer uma coisa, meu irmão. Quando alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus, meu irmão? 70 vezes 7. Meus queridos, se Jesus falou isso para pessoas como nós, que perdemos a cabeça fácil, que somos rancorosos, qualquer coisinha que faz com a gente já fica de cara inchada. Não é assim, meu irmão? Às vezes a pessoa nem fez nada, a gente pensa que a pessoa fez, já fica com a cara inchada para o outro, né? Se Jesus, meus queridos, falou isso para pessoas desse jeito, quanto mais Deus. Todas as vezes que nós pecarmos, meu irmão, o sangue de Jesus está disponível para nós. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, meus queridos, que nós possamos dar valor a este sacrifício. Amém? Porque não foi um sacrifício qualquer. Foi um sacrifício total e perfeito de Deus para